É uma função que ela tem essa assíntota aqui, ela tende a zero, tá vendo? Então, ela tem esse comportamento que nem a raiz quadrada. A raiz quadrada, você não pode jogar valor negativo dentro dela. Não tem o que fazer. Aqui também não pode na logaritmo, porque se você jogar, simplesmente não vai ter uma imagem correspondente aqui no lado negativo de x. Beleza? Então ela vai ser sempre positiva em relação ao eixo X. Sim, você nunca vai poder jogar log de menos Tá, 3, por exemplo. Mas perfeito. você pode ter a resposta menos 3. Ou seja, o y ser menos 3, quando você Ah, estiver tá, tá. trabalhando com a função log. Uhum. Se você jogar um valor entre 0 e 1, suas respostas vão ser negativas. Isso independe da base. Seja base 2. Bem, independe da base se a base for maior que 1. Se a base for menor que 1, o comportamento dela já muda um pouco, né? Ou melhor, entre 0 e 1. Né? O 1 meio aqui é um valor entre 0 e 1. Daí a gente já tem a nossa logarítmica decrescente aqui, tá vendo? Então é isso que acontece. Se você reparar bem, e se você tem assim um conhecimento prévio de funções exponenciais, esse aqui é o gráfico da função exponencial girado 90 graus. Muito bem. Bem, é isso, basicamente é isso. Daí ele vai mandar uns papos aqui que por hora não nos importa muito, mas é só o resumo do que eu acabei de falar, tá bom? E se você tiver uma base maior que 1, é essa parada crescente, senão decrescente. Agora vamos fazer uns probleminhas aqui muito interessantes que tem muito a ver com matérias mais avançadas que eu acredito caiam nessa sua prova da Itália aí, eu só preciso confirmar, porque eu já joguei gente da Itália, mas não exatamente com esse Enem da Itália aí. E lá eu sei que eles cobram muita matemática avançada, tipo cálculo. Qual, Então, qual é, tipo de prova? domínio e imagem eu sei que cai. Você sabe se vai cair cálculo na prova? Então, o que caiu pelos simulados que eu fiz é porque assim, eu tinha o PDF dos conteúdos, né? Só que do último ano para cá mudou quem fez a prova. Antes era Cambridge, agora é o Ministério da Educação da Itália. Então, eu tenho o que cai nas antigas provas, mas eu não sei se mudou muita coisa ou não. Mas por experiência, caiu pouco de. Caiu um pouquinho de tudo, sendo bem sincero. Caiu um pouco de geometria, caiu um pouco de cálculo, eles curtem bastante radiciação. É uma parada que eles colocam na maioria das provas. Mas, Radiciação. É que é um é, assunto meio básico, né? sim, Radiciação. sim. Bem, eu teria que ver essas questões aí, uma hora dessa tu me manda, tá? Eu mando um PDF. Talvez as mais novas, assim, provavelmente vai Uhum, ser algo parecido com as mais novas. sim. Muito bem. Então, com isso em mente, vamos determinar o domínio. Com certeza, a determinação de domínio vai cair. Isso aqui é um assunto bem importante na matemática. Só para relembrar, domínios são os valores que você pode jogar na sua função, beleza? Fechou. Então, nós já conversamos sobre essa característica do log de x, de você só poder ter valores maiores que zero dentro do log, certo? Então, quando a gente olha para essa função aqui do problema, ela não é exatamente o log de x, ela é o log de 2x menos 12. Então, significa que 2x menos 12 que tem que ser maior que zero, porque o que está dentro do log não pode, no final das contas, dar negativo, entendeu? Eu não posso ter log de menos 2, por exemplo. Então significa que essa conta toda nunca vai poder ser menos 2. 2x menos 12 nunca vai poder ser menos 2, no fim das contas. Ok? Fechou. Então pronto, é só tu resolver uma desigualdade muito básica aqui, passando 12 para o outro lado, passando dividindo. Você encontra então que os valores de x, eles têm que ser maiores que 6. Você só vai poder jogar então o valor de x nessa conta maior que 6. Muito bem. Bem fácil, né? A ideia é essa. Então,
Claro que as contas elas podem piorar um pouco, daí a gente vai ter que lidar um pouco com inequações. Um sistema de inequações, para ser mais direto. Veja, aqui a gente está lidando com uma conta que tem x tanto dentro do log quanto aqui na base. Então, nós temos algumas características aqui importantes. Tem que decorar. E é decorar, não tem muito jeito de entender, não. Se você quiser entender, é só olhar as propriedades, pensar bastante, você vai chegar na conclusão. Mas por hora eu vou pedir para que tu decore. Esse cara aqui, ó, ele nunca pode ser igual a zero. Ele A base do também log? não pode. Isso, não pode ser igual a zero. Não faz sentido uma base de log ser igual a zero, belezinha? Também não faz sentido ela ser negativa. Então ela vai ter que ser maior que zero. E também ela não pode ser. Ela não pode ser um. Tu não pode ter isso aqui igual a um. Nunca. Porque a base do log ser igual a 1 te deixa numa situação meio bizarra. Lembra que a gente estava fazendo isso? Eu vou até te mostrar o porquê. A gente estava fazendo isso aqui na aula passada. Que eu falei para você que o logaritmo é responder uma pergunta. Qual número que é elevado na base do logaritmo dá igual ao logaritmando? Você lembra disso, né? Sim. Certo. Agora, imagina se o A fosse 1. Não ia ter por que fazer, né? Exato, porque a resposta é É sempre um. 1, certo? Isso. Uhum. Independente do C. Então você poderia ter um B ali que você nunca ia chegar na resposta. Qualquer B diferente de 1, você nunca chegaria na resposta. Sim. Certo? Então o log ele só vai funcionar se não for 1. A ideia é, persistência diferente de 1 aqui, persistência maior que 0 aqui, tu também não pode ter valores negativos ali, né? Tem que ser maior que 0, como eu já falei. E o cara de dentro ali do log, ele também não pode ser menor que 0, como a gente já conversou. X quadrado menos 4x não pode ser menor que 0, ou seja, ele é obrigado a ser maior que 0, maior que 0. Muito bem, então, aqui você tem que conhecer um pouco de funções, né, quadráticas, funções lineares, ele vai resolvendo conta e vai chegando na resposta, olha só. Ele faz a primeira aqui, e ele chega rapidamente, né, que x ao quadrado menos 4x, o x tem que ser menor que 0 e maior que 4. Bem, quem já estudou funções quadráticas já sabe isso. Só que a gente pulou funções quadráticas, certo? A gente não estudou Pulamos. a fórmula quadrática, que a gente chama no Brasil de Bhaskara. E Bhaskara, sim. Isso. Então a gente vai ter que ver isso rapidamente aqui, beleza? Tá. Certo. Nós estamos falando da função x ao quadrado menos 4x. Nós queremos que x ao quadrado menos 4x seja maior que zero. Bem, eu vou te mostrar isso com um desenho. No desenho a gente entende tudo. Nossa, sim, eu tenho muita facilidade não, mas, tipo, eu pego bem mais facilmente vendo. Certo. Nós temos aqui o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola. Então, uma parábola é um negocinho. Se fosse uma linha, por exemplo, se fosse um x, um ax mais b, que é a equação da Aí não reta, isso a seria gente viu de na segundo primeira aula, grau, né? seria uma equação que é uma reta. Ali nós temos uma função de segundo grau, então é uma parábola, exatamente. Então, as funções mudam, né? As características da função mudam, você muda também o seu gráfico, né? Então, agora nós temos uma parábola, beleza? Daí, tem dois pontos muito interessantes nessa parábola aqui, que são as raízes. Que são os pontos que separam, né, o eixo, a parte positiva da parte negativa, a parte positiva de y da parte negativa de y. Então perceba que para trás da menor raiz e para frente da maior raiz, você vai sempre ter x positivos. Ou melhor, falei besteira. Sempre para frente da maior raiz, sempre para trás da menor raiz, você vai ter y positivos. Olha só, y positivo, o y referente a esse x é positivo, e assim vai, sacou? Sempre positivo. Ou seja, respostas positivas, que é o que a gente quer aqui, né? Respostas positivas, certo? Nós queremos que seja maior que zero. Concorda comigo? Sim. Isso. Então, é muito interessante que nós encontremos quais são as raízes. Porque encontrando as raízes, então, você vai encontrar esse intervalo de valores de x,
que te dão respostas, ou seja, y positivos, que é o que a gente quer, maior que zero, positivo. Como é que a gente encontra essas raízes? De modo geral, a gente faz a Bhaskara, né? Tu não vai ver como Bhaskara na tua prova. Se a tua prova tiver em inglês, vai estar escrito lá Quadratic Formula. Vai estar escrito alguma coisa do gênero italiano também. Muito bem. Tu já fala italiano? Não, a prova é em inglês. Então vai Mas lá, eu tô Quadratic estudando Formula. italiano agora também, Massa. para prestar em italiano também. Italiano é muito difícil a gramática de ler, cara. Sim, a fonética eu acho mais difícil. Fonética. Bem, Sim. quando eu escuto um italiano falar, eu meio que entendo o que ele tá Não, falando mas eu assim, digo, tipo, por tenta cima. falar sem sotaque. Ah, provavelmente é difícil. Sim. Bem, eles colocam muito i no final das palavras, eu acho engraçado. Sim. Italiano, americano, eles falam assim, eles não tem como a gente falar u, eles falam i, né? E eles não falam, eles não dão eles fazem forte o final, tipo, ao invés de ser ti, ao invés de falar leite, eles falam leite, sabe? Tipo, Aham. enfim, eles dão uma sílaba tônica ali na última. Eles dão uma forçada na última Bem, tu vogal. falou sobre accent, né? Mas dependendo do lugar da Itália, né? São muitos dialetos diferentes, né? Muitos Sim. sotaques diferentes. É, Tem que nem aqui, né? mas eu acho que na Itália muda até um pouco da gramática. No Brasil é meio que tudo igual, assim. Uhum. Sei lá, eu acho que a Itália, por ser um país pequeno, tem muita mudança, assim, de sotaque de um lugar para o outro, e até muda um pouco a forma de italiano. Por exemplo, se eu for falar português com um paraense, ele vai me entender, mas Sim. acho que se tu falar com um velhinho da Itália, o italiano de Roma, ele não. Um Ah, velhinho do interior da Itália não vai você entender. diz Isso que eu quero dizer, entendeu? que nem tipo Catalunha e a Espanha, assim. Exato. Uhum. São quase que idiomas diferentes. Totalmente diferente, sim. Na Europa toda é assim, né? A Alemanha também tem isso. Anyway, aqui, então a gente tem que encontrar as raízes, daí ah, nós faríamos a fórmula quadrática, só que aqui tem um jeito mais fácil de fazer. Eu vou te mostrar. Porque eu acho que você sabe fazer a Bhaskara. Se você não sabe, a gente vai dar um passo para trás e vai tentar fazer Bhaskara, vai fazer um pouquinho de Bhaskara antes de continuar em log, tá? Eu sei, eu sei. Mas se você sabe, beleza. Aqui tem um jeito mais rápido do que fazer Bhaskara, que é isolando o X, perceba. Se a gente isolar o X, a gente deixar o X em evidência, certo? A gente vai ficar com isso, né? Daí, se você fizer a distributiva, volta a ser o que estava aqui em cima, certo? É, É, claro, eu não vou voltar, mas a questão é que assim, desse jeito, fica um pouco mais simples de entender quais são os valores que eu preciso para que isso aqui seja maior que zero. Eu tenho duas situações. Eu tenho a situação onde aqui, ou seja, o x é negativo e quem está dentro do parênteses é negativo, ou o x positivo e quem está dentro do parênteses é positivo. Porque mais com mais dá mais e menos com menos também dá mais, né? Então, é essa análise que eu tenho que fazer. sim. Bem, o x, obviamente, né, é fácil, né? O x tem que ser maior que zero para ser positivo. Estamos buscando os positivos aqui. Então, para ser negativo é simplesmente o contrário, óbvio. Então, x menos 4, x menos 4x maior que zero. Opa! Nossa, olha a besteira que eu falei. Que não tinha esse x, tá? Na hora que eu faço aqui tem que voltar a ser 4x. Tinha colocado um x a mais, tinha errado. Como assim? Eu tinha dito que quando a gente estava reescrevendo esse negócio aqui desse jeito, Aham. Ah, eu tinha estava um querendo X ali reescrever depois do 4? isso, tinha um xzinho, daí eu apaguei que Ah, estava tá. errado, porque eu preciso que apareça 4x, né? Não, Senão fica quadrado, né? exato. Tá. Daí aqui vai ficar, então, x maior que 4, certo? Ou seja, para que tenhamos valores positivos, o x deve ser maior que 4. Logo, quando eu faço a minha análise aqui, né, eu preciso ou que os dois sejam negativos ou que os dois sejam positivos. Sendo assim, eu vou fazer esse negócio aqui, mas é uma chatice. Talvez fazer a Bhaskara fosse mais rápido. Já. Não, mas, bem, eu vou fazer de duas formas a resposta, tá? Primeiro eu vou fazer com essa análise deles positivos, depois eu vou fazer com a análise do gráfico.
Tá. Então, aqui nós temos o nosso amiguinho aqui, nós temos outro amiguinho que vai representar os valores que satisfazem os positivos, ou melhor, o quadro de sinais dessas coisas aqui. Então, nós temos o 0 aqui, meu caro, nós temos o 4 aqui, que são os números importantes, e nós vamos ter a resposta aqui no final, né? Ou seja, o sinal da parada toda, que é a multiplicação. Certo? Então, eu estou interessado no sinal. Por que, professor, que tu está interessado no sinal? Porque eu preciso que seja maior que zero. Por quê? Porque dentro do log só pode ter valores maiores que zero, né? Então, o que acontece aqui, meu querido? Acontece que para frente do zero é positivo, para trás é negativo no x, e para frente do 4 é positivo no x menos 4, para trás é negativo. Então, quando eu analiso, eu recebo aqui mais, menos e mais, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. Então, significa que para essa função aqui como um todo, ela vai ser positiva para trás do zero e para frente do 4, certo? Tá. Que é o que a gente quer, ela positiva. Sim. Daí agora, olha só que curioso, 0 e 4, né? Chuta quem são as raízes aqui, 0 e 4. Raízes são valores que quando você joga na sua função, ela zera. Se você jogar 0 aqui, vai ser 0 vezes qualquer coisa, 0. Se você jogar 4, 4 vezes 4 menos 4, 0, né? E daí 0 vezes o 4 que apareceria aqui também, 0. O que importa aqui é isso, né? Então, você pode fazer a análise, velho, de duas formas. Ou você encontra as raízes e pensa aqui no fato de ser uma parábola virada para cima. Então, nós queremos aqui como... Nós observamos aqui como a região que dá valores positivos. Ou você faz o quadro de sinal aqui, um pouco mais trabalhoso, né? E chega na mesma conclusão, certo? São só formas diferentes de entender o mesmo problema, beleza? Beleza. Aquele, lá no começo, aquele x quadrado menos 4x, o enunciado já tinha te dado ou você chegou nessa conclusão? É parte do problema aqui, Ah, né? tá. Perfeito. Ah, não. Isso. Tranquilo. Beleza. Então foi mais a análise, né? Agora. Calma aí, nós estamos Ah, sim, no agora, meio do agora. problema, né? Essa foi só a parte referente, né? Estamos procurando domínio, são valores que a gente pode jogar no X, foi a parte referente a dentro do log, onde a gente entende já desde a aula passada que, bem, eu acho que eu falei isso hoje, na verdade. A gente entende que tem que ser positivo. Sim. Agora a gente vai fazer a mesma análise para esse carinha aqui, né? O X menos 5. Como ele é a base do log, eu conversei contigo hoje, a base do log tem que ser maior que zero, mas não pode ser igual a 1. Então, se eu faço isso, eu chego, né, se eu digo que o x menos 5 tem que ser maior que zero, então significa que os valores de x têm que ser maiores que 5, óbvio, né? Qualquer valor maior que 5 que eu jogo aqui tá valendo, tipo 6, tipo 7, tipo 8, né? 8 menos 5 dá 3, que é maior que zero, perfeito. A sentença é verdadeira. Agora, vem o grande lance, né? Não pode ser igual a 1. Então eu coloco que é diferente de 1, passo 5 para o outro lado, x diferente de 6. Ah, professor, mas x é maior que 5. Tudo bem, fazer o quê? Não pode 6. Vale todos os valores maior que 5, mas não vale o 6. Entendeu? Então, quando a gente está Que fazendo um doido, problema como né? esse, sim, quando a gente está fazendo um problema como esse, a gente está falando, estamos sempre pegando a coisa mais restritiva, que na matemática a gente chama de interseção, ok? Estamos pegando a interseção do problema. Ou seja, apenas os valores que valem para todas as regiões que nós estamos avaliando a existência. Então, para a primeira ali, valia todo mundo menor que 0, maior que 4, como eu mostrei nessa conta anterior. Para a segunda, vale todo mundo maior que 5. E para a terceira condição, só não vale ser igual a 6, vale todo mundo. Só não vale ser igual a 6. Então, nós vamos pegar só o que restringe todo mundo. Ou seja, essa região vermelha aqui vale para todo mundo, tá vendo? Vale tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Então é só essa região vermelha que eu vou pegar. Temos umas bolas abertas, porque não vale o 5 e não vale o 6. Tá bom? Tá. E E é aí a isso. pintada é que vale, não é? É algo assim? Como eu havia dito, né? Esse cara aqui é a nossa solução, é o domínio do problema, beleza? Tá. Então é isso, você vai ter que sempre fazer essa avaliação da funçãozinha que você tem. Bem, eu acho que você pegou a ideia. Eu vou te pedir para fazer
A aqui, velho. Se conseguir fazer A, você pode ir para B. Lembre-se, nós estamos usando as regras de log. Dentro do log tem que ser sempre maior que zero. Beleza? Se você fizer A, faz a C, que eu acho mais interessante. Eu vou fazer o seguinte. É que eu preciso ir no banheiro, né? Tu já sabe o meu problema. Sim, sim. Então, eu vou pegar aqui o 13 e vou te mandar. E aí tu pode usar isso como referência, tá bom? Eu acho que você consegue sozinho. Se não conseguir também, não tem problema nenhum. Mas as regritas estão lá. Boa sorte, eu acho que o ato vai rápido. Se terminar, faça o C. Tá. Valeu.
Voltei, meu cara. E aí, como vão as contas? Se eu te falar que eu travei Na primeira? na primeira, assim. Na primeira a gente só quer que o número da conta aqui dê maior que zero, né, velho? Mas é só um resultado? Sim, aqui é Eu mais cheguei a fácil. 1,2. Caso você chegou a 6/5, né? um vírgula Isso. dois, certo? Então tá Ah, tá. certo. Então eu consegui fazer a primeira. Agora a C. É a mesma lógica da outra lá, né? Você tá buscando aqui compreender quais são os valores que você pode jogar em 4 menos x quadrado para que você tenha uma resposta maior que zero, Uhum. certo? Uma pergunta. Ali na B, log de base 10, certo? Sim. Quando a gente Tá. não vê o númerozinho, é 10. Muito Fechou. bem. Então aqui, velho, bem, você tem aquela coisa, né, que a gente estava falando sobre fazer o quadro de sinais, né? Uhum. Só que aqui já não é do mesmo jeito que aquela que a gente fez. Só que aqui claramente, né, 2 e menos 2 as raízes, certo? Sim. Porque se você colocar 2 ali no x vai dar zero, se você colocar menos 2 também vai dar zero. Uhum. Agora, o que é que a gente tem que fazer aqui para identificar as regiões? Porque nós não estamos interessados exatamente nas raízes, mas sim nas regiões onde é positivo ou negativo, certo? Então, é interessante fazer o gráfico disso, né? Veja, é menos x ao quadrado, então é a parábola virada para baixo. Sempre que tu tiver menos acompanhando o x ao quadrado, é virado para baixo. Então aqui é o menos 4, aqui o 4. Agora a região positiva está entre o menos 4 e o 4, tá vendo? Aqui que é positivo, aqui que está me dando valores positivos, tá vendo? Sim. Não é para cá tá negativo agora. Tudo porque a parábola agora está virada para baixo. Beleza? Então, é isso. Bem, então acho que você pode concluir a resposta aí fazendo parecido com o que ele fez lá no livro, né? O quadro de sinais, certo? Então, tem que avaliar esse cara aqui, que tem que ser maior que zero e Eu diferente de vou um. tentar fazer aqui. Então, Isso daí, quando você tiver alguma coisa, já me envia, beleza? tá. Fechou. Com aquela conclusão que a gente chegou que do x do 2 positivo e do menos 2 são valores que o x não pode ser, certo? Ahn, Na C. bem,
eu não cheguei na conclusão do 2 e do menos. Eu coloquei 4 aqui, porque eu sou retardado. 2 e menos 2. Eu não cheguei na conclusão do 2 e do menos 2 para valores que eles não podem ser, mas sim para encontrar um intervalo de valores, né? Ah, tá, O perfeito. intervalo de valores que eu posso colocar dentro do logaritmando aqui vai de menos 2 a 2, porque eu só posso ter respostas positivas, certo? Tá, Então, também, né, não pode o menos 2 e o 2, não pode o menos 2 e o 2 exatamente. Então, você não pode ter igual a zero. Então, são os valores entre menos 2 e 2 mesmo, beleza? tá. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. De, É, por que que Pega a última imagem que você me mandou, por gentileza. Só para eu te explicar, minha dúvida. Tem a segunda, o número 2 ali da inequação, tá vendo? Que é o x menos 5 maior que zero. menos 5. É, nessa última foto aqui que você mandou no WhatsApp. Ah, tá. O que tem? Isso aí tá vendo da base do log, não é? Do exemplo. Exato. Por que que ali eu não poderia colocar x menos 5 é maior que 1? Porque pode os valores entre 0 e 1 também. Ah, é? Isso. Tá, Só por isso. fechou. Era essa a minha dúvida. Obrigado. E sempre vão ser, tipo, três tópicozinhos em inequações? É porque eu não sou tão afiado em Bem, equação. sempre depende do que você está falando, cara. Vai depender do tipo de função que tu tem e tal. No caso do log, é sempre essas três avaliações, mas se fosse um outro tipo de função, não, né? Se fosse uma raiz, ia ser outra coisa. Tá. Mas no log geralmente vão ser essas três. Sim, claro que você pode ter um log um pouco mais complexo, com, sei lá, uma raiz dentro também, Nossa, aí é. ou uma divisão. Né? Você vai ter Uhum. que levar em conta que dentro de raiz não pode número negativo também, que numa divisão não pode dividir por zero. Então, às vezes, pode ter mais, entendeu? Tá. Mais restrições aí. Como é que eu faço esse tópico 3 da equação aqui da C? Dá uma Olha, olhada ali quando foi feito, faz igual. no exemplo, né? Isso.
Eu pensei, mas a minha dúvida, o que eu estava em dúvida era, por exemplo, ali no exemplo tá x menos 5 diferente de 1. Como que ele Ah, chegou nessa conclusão? Ou é tipo a regra? é a regra, não pode ser igual Tá. a um que está ali, né? Então você vai dizer que é diferente de um. Ah, tá. Perfeito. É só a Então regrinha. dá para fazer isso aqui. Tá, obrigado. Eu faço esse gráficozinho também? Você acha bom? Se você acha que vai lhe ajudar a interpretação, mas a Eu princípio, acho que vai depois, quando eu rever esse exercício. beleza. Tá. Mas a princípio eu já acabei os cálculos. Ótimo, Eu vou te mandando aqui enquanto eu faço o gráficozinho. beleza. Tem mais coisa que precisa saber sobre inequações? Em geral, não específico em log. Cara, inequações é um negócio bem amplo, né? Mas o log é o que tem, é isso. Tá, porque eu acho que eu já descobri qual que é o meu próximo assunto a ser estudado. Porque tô tendo bastante dificuldade aqui. Conseguiu fazer, velho. A dificuldade é quando a gente fica comendo bola. Ah, Tá mas só o feito aí. tempo que eu demorei, né? Isso Nada. porque eu tava com a colinha, né? Bem, ah, tá certo, tá bom? Era isso mesmo. Então, Ah, perfeito. feito. Agora significa que você já tem, então, vamos dizer assim, a restrição parte a parte. Agora o que você tem que fazer é igual ao que está lá no livro, certo? Que é o varalzinho, a gente chama de varalzinho isso aqui, para você identificar as regiões que, que podem ao mesmo tempo. Você só pode pegar aquelas regiões que podem ao mesmo tempo, ok? Então você vai fazer o varalzinho, tomando cuidado de sempre colocar os números na ordem, Tá. né? Você nunca vai poder pôr o 5 antes do 4, por exemplo. É bom, né? Não colocar. Isso, é que é comum a gente errar isso porque coloca os números de qualquer jeito. Sim. E daí é isso. Então pega essa lógica aqui, tenta desenhar e faz bem grande para não ficar assim muito apertado, que não consiga observar as coisas direito. Tá. Vou fazer aqui.
Qual que é a conclusão que ele. Como que ele chegou nessa conclusão da última linha do varal? No vermelho, É. ele observa todas as regiões que são iguais, ou melhor, todas as regiões que são válidas aqui ao mesmo tempo. Então, Hum, aqui, ó, é só reparar, né? Ah, tem para esse, tem para esse, tem para esse. Por que que não tem para cá? Porque aqui não tem. Então aqui tá, também não vai ter. Aqui também, porque não tem, aqui também não vai ter. Entendeu? Então é só aquilo que vale para todo mundo ao mesmo tempo. Pegou a ideia? tá. Entendi. Então, fica aqui. Começa. Ah, então. X é maior que mais 2. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Vou te mandar através do varalzinho. Onde aí? Vou te mandar. Deixa eu ver aqui. Aí teu erro, né? Como eu havia mostrado na figura, né, meu velho? Havia Que mostrado erro? na figura que quando a gente está fazendo uma parábola virada para baixo, a região positiva é entre o -2 e o 2, não fora. Você desenhou fora. Nossa, tá vendo aqui, ó? Entre -2 e 2 eu tenho respostas positivas, certo? Uhum. E quando você fez seu desenho, você colocou para fora do -2 e 2 com respostas positivas. Ah, é o contrário? Ah, puta merda. Tá, Então, refaça aí, beleza? tá. E ó, outra coisa, repare que só uma questão de estética aqui, né? Seu maior valor é o 2 e o menor é o -2. Não tem por que colocar eles tão juntos assim, você tá meio que desperdiçando espaço do papel, tá vendo? Vai ficar estranho de ver aqui, Sim, ali do lado vai direito, ficar né? pequenininho, é isso que eu quero dizer, tá vendo? Então, bem, tente só completar essa aí, cara. E aí eu acho que Tá, de log já tá mas só bom. isso de erro, né? É, mas é um erro bem Sim, é um importante, né? erro que muda o resultado. Completamente. Você tá pegando justamente a região que não era para pegar. Tá, vou refazer aqui. Obrigado. No caso, assim, para aproveitar o desenho, é só você apagar, né? Isso e colocar o certo aqui no meio, né? Só isso. Então o resultado deu entre um positivo e 2 positivo. Exato, tomando cuidado Tá. que não pode um e-mail, né? Sim. Ah! Nossa, eu ia errar. Menos Eu um ia perder e-mail, daí pontos você por tem que isso. pôr isso. Beleza? Uhum. Então, beleza. Bem, Tá. cara, acho que de log é isso, tá?
tem muita coisa ainda para ver de log, mas não dá para a gente também ficar só numa matéria. Então, eu recomendaria que você Sim. pegasse o livro lá, lesse os exemplos, né? Acho que é suficiente. Uhum. E se você quiser, na próxima aula a gente vê só inequações. Também é um negócio rápido de Eu ver. acho uma boa em equações. Vou ver procurar umas questões aqui do IMAT de log, vou fazer. E aí, para a próxima aula, eu vou trazer algumas questões do IMAT de inequações. Beleza. A Fechou? gente se fala então, meu querido. Tá Abraço. já. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, valeu.